Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República denunciou e pediu a prisão do senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O procedimento foi apresentado após a PGR receber a representação do Gilmar Mendes no dia 14 de abril. O documento é assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, e se baseia em um vídeo em que o Sérgio Moro aparece falando lá, eu vou abrir aspas aqui, comprar habeas corpus de Gilmar Mendes, né? Em data, hora e local incertos, o denunciado Sérgio Fernando Moro, com livre vontade e consciência, caluniou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira. Ferreira Mendes, tá? É o nome completo dele. Até eu fiquei assustado, Pâmela, não se preocupe. Imputando-lhe falsamente o crime de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal. E aí, nós vamos pro vídeo, para você ter ciência do que o Sérgio Moro falou. A gente vai tentar entender isso aqui, eu vou tocar para os meus colegas para a gente repercutir esse assunto. Quem interessa e por que tudo isso, essa carga contra o Sérgio Moro. Afinal, o Sérgio Moro é uma pessoa que a gente pode ou não confiar. Vamos ouvir. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... 7 horas e 42 minutos. Repita. 7h42. Kim Rafael, me parece que era um momento de descontração, não era nada de uma denúncia formalizada, uma fala com seriedade do Sérgio Moro. Ou eu tô enganado? Olha, eu prefiro, com todo respeito, acreditar no que o Sérgio Moro acabou publicando depois, falando sobre a fala que foi completamente descontextualizada, enfim. Mas se realmente o Gilmar Mendes tiver, né, sido ali ofendido, né, pela calúnia, difamação, injúria, não sei o que ele achar ali, ele então ingresse com uma ação penal privada, né, e pelos meios adequados. Né? Não a PGR pegar e fazer isso, requerer que ele seja aí criminalizado e pedindo a prisão ainda de um senador da República, né? O Gilmar Mendes teria todo o poder para tentar buscar por outras vias a reparação desse dano que supostamente ele nem se manifestou, se ele se ofendeu ou não. Quem se ofendeu por ele foi a PGR. Então é óbvio que isso aí vai dar muita discussão ainda, até porque foi contra o senador... Aliás, foi do senador da República para o ministro do STF. Então, são personas completamente distintas do cidadão comum. Então, vai ter muita repercussão ainda e vamos falar muito sobre isso. Ângelo Rigon. Sim, é que eu falo sobre isso ou o conjunto da obra do Sérgio Moro? Não, quero que você fale do que você... Só sobre isso, do então. que você achar porque tem um conveniente. conjunto bonito, não sei se você sabe, mas o pai do sócio dele é um rolo de família. É coisa que eu nunca vi na história da República e da justiça brasileira. A prisão do Tacla Duran foi mandada pelo pai do sócio dele. É um rolo que é mais um capítulo dessa história toda que começou com o Lava Jato. No meio do caminho os caras perderam, querendo ser políticos. E se tornaram políticos. E a gente está falando de políticos. Não estamos falando de juiz nem de procurador. Então, nesse caso, ele está certo porque a PGR foi quem denunciou, cabe a ela, ministro do STF. E não é falando em político que não faz o que deveria fazer, né? Não tem que ficar falando bobagem. Também está no STF o pedido de inquirição de informação do Sargento Faur, que é outro maringaense que já está com um pepino lá na comissão de ética pedindo a cassação dele, porque ele xingou o ministro da Justiça. Maringá, só para lembrar, elegeu 4 deputados federais. Hoje estamos com 2. Há uma grande chance de ficar com um só. Luiz Nishimori. Se essas duas ações... Mas o Nishimori também não... Não, ele nasceu em Marialva, que é muito longe de Maringá. Nossa, Marialva é muito longe de Você Maringá. tá falando de quem? Ué, mas Luiz são os Nishimori. maringaenses, né? Não, mas o Aguinaldo falou que não é maringaense. Mas não é? Mas ainda corre esse risco. Cadê o Nishimori? Hã? Cadê o Nishimori? Boa pergunta. Mas é isso que eu tô falando, ele assumiu essa semana, é que você é mal informado. Essa semana ele assumiu a frente da aquicultura e pescaria, e pesca. Aham. Ok? Que beleza. Aliás, ele Bacana. reassumiu. Muito Então, bom. Vai ele ter a ocupa. temporada. E você, Maringaense, você Aí tem eu- ouvido falar do... Aí eu pergunto pro senhor, não, mas deixa eu Deputado Luiz perguntar. Nishimori? Onde tá o Que Faur? pesca ali no Parque do Onde tá o Engar. Faur? Aonde tá o Faur? Tá no WhatsApp.
metendo a boca, usando palavreado, que você não educa seu filho com aquele Eu tô palavreado. defendendo o favor, E ganha. mas eu também não vou defender o Nishimori. Mais de 180 mil reais por Me mês, desculpa. ele, a estrutura. Será que a gente comunidade, sustenta será que esse a sujeito. comunidade que elege o Nishimori tá todo mundo satisfeito com Ô, ele? tio, estou falando que Maringá tinha quatro mas o assunto seria o Sérgio Moro. Sérgio Moro, Sérgio Moro, PGR. Sérgio Moro, O PGR. Sérgio Moro, vou repetir, então, já que vai encerrar, já que você não me deixa falar sobre Não, o o jornal. quê? Não, você é esse que é Você minha falou ideia. o que você quis. Não, você é amiguinho, deixa eu conversar com ele do Zap. O Sérgio Moro, infelizmente, vocês sabem disso, Isso não é é mentira. muito ruim. Ô, Kim, Só isso. nossa, Kim, até tu, Bruto. Mas não é mentira. Vamos lá, Pamela Bussolini, Não quero é te ouvir sobre essa história do Sérgio Moro. Afinal, me parece muito óbvio, que há aqui toda semana uma coisinha pra minar os pés do Sérgio Moro. Pois é, Paulo Caetano. Eu tava vendo esse vídeo que eu nem acreditei que uma brincadeira daquela ali foi parar, né, nessa toada das coisas, né? Eu também, quando tomo meu vinhozinho ali, um quentão, parece que ele tá com um quentão na mão, a gente, né, fala umas coisinhas, fica feliz. Ele tá ali sorridente, falando umas coisas aqui que eu vou botar pros ouvintes pra ver o que vocês acham se é verdade ou mentira. Né? Dizem que toda brincadeira tem seu fundo de verdade, ó. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de cocaína. De acordo com o magistrado, o criminoso tem bons antecedentes e é réu primário. Nessa toada foi Antony Garotinho, nessa toada tem o banqueiro Daniel Dantas. E não vai, a gente não precisa olhar assim para Rio de Janeiro, São Paulo. Tem gente aqui, prefeitos aqui pertinho da gente, que deve assim uma eterna e grande gratidão Sérgio ao Cabral. Gilmar Mendes, senão não estaria nem nas prefeituras deles. Então, assim, o brasileiro brinca, né? Eu brinco, todo mundo brinca. Agora, imagina se for mandar prender todo mundo que fala umas coisinhas assim, depois que lê umas notícias como essa, vai faltar cadeia no Brasil, né não? Professor Jorge. Olha, uma semana ou um mês ruim para o Sérgio Moro, isso é fato. Né? Primeiro está ali a questão do Tacla Duran, que afirmou, né, em termos de dados, fatos e gravações que foram entregues à Justiça, um envolvimento do senador. O senador está na Berlinda, né? E aí o senador se defendeu dizendo que o Tacla Duran já é um criminoso confesso, mas o processo continua aí com o que o Ângelo falou muito bem, parentes ou relações entre os grupos vinculados aí ao juiz Sérgio Moro com o desembargador Malucelli, né? Agora, a calúnia, e isso é que a procuradora entendeu, é o mais grave dos delitos contra a honra. Né? Imputou, no caso, ao Gilmar Mendes, não apenas o cometimento de um fato grave, a reputação dele, mas de uma qualidade absolutamente negativa. Claro, e um detalhe, a calúnia permite uma defesa dizendo que aquilo é verdade, né? A famosa exceção da verdade. E aí a única opção para fugir disso é o Sérgio Moro provar o que ele afirmou ou ele de fato caluniou. Há um desenrolar na medida que o Sérgio Moro começa a falar. Se alguns falam que Lula fala demais, o Sérgio Moro também fala bem mais. Eu acho que a única diferença aqui vai ser o preço do sofá, né? De quanto que vai dar. Mas indo ao encontro que a Pamela colocou aqui, na Veja, ela agora na investigação você vê que você gastaram tem uma notícia aqui, ó, defesa... Peraí. Réplica e tréplica. Vai, Na Veja, defesa de Cabral vê risco de prisão e pede que Gilmar anule atos de Moro. Quem não sabe, em dezembro, né, através de uma apelação, Gilmar Mendes soltou Sérgio Cabral, né, o famoso do Rio de Janeiro. O carioca acho que deve gostar muito do Cabral, né, os cariocas, né, não tô falando se referindo ao carioca aqui, mas os cariocas gostam muito do Sérgio Cabral, né, porque, né, para ver ele solto aí, acho que além do Gilmar Mendes, quem mais, né? E ver essa situação aí, a gente percebe que há muita questão política envolvida. O Gilmar Mendes, ele deveria se declarar suspeito sobre qualquer situação envolvendo o Sérgio Moro. E assim como o possível indicado do Zanin, né? Que provavelmente o Lula vai indicar ele para vaga ali do Lewandowski. Então, essa aqui é a nossa política, isso aqui é o nosso cenário, isso aqui é o Brasil. Vai lá, professor Jorge.
Não, eu vou seguir aqui. Fernando Tupan. Pra você. Mesmo, não vai falar nada, vai continuar. Vamos lá. Não. Quem coordena é o Paulo, né? Não é você. Por favor, gente, por favor. Como que é o nome do CMEI mais famoso de Maringá? Você sabe? Piveta? Não sei, eu vou dar o nome do estúdio, o mesmo nome do CMEI. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre essa história toda aqui. A quem interessa? Prisão e esse pacote todo aí que estão levantando contra o senador Sérgio Moro. Paulo Caetano, o governo do esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo uma caça às bruxas. E, de certa forma, isso mostra isso. O Sérgio Moro falou dando risada, pegando um copo de quentão. Eu acho que ele estava falando do quentão. E alguma brincadeira em cima dele. O vídeo foi editado, a gente precisava ver o vídeo de todo ele, e mostra que a missão de vida da esquerda hoje é poder com o Moro. Pelo amor de Deus, para que isso? A gente viu o que aconteceu na década de 50 nos Estados Unidos, quando houve a caça às bruxas, o que deu. E o que vai dar aqui no Brasil? O Sérgio Moro acabou com uma ganância de poder da esquerda de pelo menos 25 anos. Tanto que agora que voltou Lula ao poder, eles estão pensando em ficar mais 25 anos. Então, acabar com o Sérgio Moro é tentar passar uma borracha do que aconteceu entre 2003 e 2016 no Brasil com a esquerda no poder. É muita treta com empreiteira. Amigos meus participaram de reunião e contaram cada coisa que você fica com o cabelo em pé, Paulo Caetano. Isso mesmo, nossos cabelos que estão acabando vão ficar, se revelar todos os detalhes de como foi o governo Lula. Ai, Fernando Tupan, você continua o mesmo, hein, Fernando? Mas os seus cabelos... Então, vamos lá. Aguinaldo Vieira, quero te ouvir sobre essa história aqui, assunto sério. Rapidamente. A política nacional me parece algo bastante complexo. Todas as vezes que a gente fala, tem uma série de coisas que não encaixam, que não batem. Porque eu já li em entrevistas também, o próprio ministro Gilmar Mendes, falando inclusive dos procuradores da Lava Jato, falou que eles eram quadrilheiros, inclusive, tem uma entrevista que ele chama de quadrilheiros, e eram procuradores, eram agentes públicos, né, trabalhando. Então ele falou um monte de coisa, por isso que eu estou dizendo a política nacional, e aí nós temos uma mistura com o judiciário, uma coisa toda que não dá muito para entender. No entanto, todo mundo está se ofendendo rapidamente, porque sabe que a questão judicial no Brasil está pegando. E aí, é melhor ficar quieto ou é melhor falar? Olha, já vem aí o histórico, né? Como a gente falou também do histórico do Sérgio Moro, mas tem a invejinha que os ministros do Supremo tinham do Sérgio Moro, né? Porque era um juiz de primeira instância, aparecendo, né, na época da Lava Jato, muito, sendo glorificado como herói. E os caras lá do Supremo falam, pô, mas a gente é mais, né, do que esse menino lá de Curitiba, ou mais do que esses promotores de Curitiba. E aí já começou toda a inveja, e não é à toa que a Lava Jato virou o que virou por culpa também do Supremo Tribunal Federal. E aí tem um contexto realmente. Até essa fala do Sérgio Moro é já no período que ele é senador? Ou... Sim. Foi agora? Sim. Então ainda dá a ele uma liberdade legislativa para fazer o comentário. Não foi na tribuna, né? Não foi na tribuna do Senado, mas realmente é só um trecho, né? É só um trecho que se pega ali e pode, né? Talvez se você voltar à fita, vamos assim dizer, você vê que possivelmente o contexto não seja aquele, enfim. Aí estava meio chapado também. A questão qual Mas o Gilmar Mendes também estava qual o chapado problema? quando chamou o outro de quadrilheiro? Eu não sei nenhum problema. Tá Mas feio aí hoje. já começa mais uma inveja realmente e uma birra que alguns ministros têm contra o Sérgio Moro. E também, disse bem o Kim, né? A PGR, o que a PGR tem a ver com isso? Se sentiu ofendido, é um ministro que acione judicialmente, né? Pelo menos
não fez como o Alexandre, já não mandou prender diretamente o senador Sérgio Moro. Mas é birrinha à toa, inveja do sucesso que os promotores e da cúpula da Lava Jato, né? Da cúpula da Lava Jato teve em relação ao público, ao povo brasileiro, né? Então aí e o Gilmar Mendes também, vamos colocar um histórico dele, como já foi dito aqui na bancada, né? Não é dos melhores não, já liberou muita gente que devia estar presa.